Vamos orar? Vamos orar, pedir a Deus para falar com a gente mais uma vez? Dá uma respirada. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos aqui. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado de forma extraordinária. Pela Tua graça, pois não merecemos nada. E o Senhor nos concede um tempo tão abençoado como esse que estamos vivendo aqui. Obrigado pelo Teu cuidado. Certamente que os anjos do Senhor acampam nesse lugar, ministrando aos que hão de herdar a salvação, nos protegendo, nos livrando. A gente nem percebeu, mas nesses 2 dias o Senhor já nos deu tantos livramentos. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua providência. Obrigado porque esses dias o Senhor tem nos atraído à Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos dado a oportunidade de conhecer pessoas novas, fazer amizades. E amizades que estão nascendo aqui nesse encontro. Algumas vão durar por toda a vida. E nós estaremos com o Senhor na eternidade. E nós Te agradecemos porque o Senhor nos dá, antes disso, nos dá um gostinho de eternidade. Estarmos num lugar tão bonito, tão agradável, junto com pessoas tão abençoadas. Isso é motivo de agradecermos ao Senhor. O Senhor nos permitiu, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos providenciou tudo para que estivéssemos aqui nessa noite, para ouvir a Tua voz mais uma vez. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que tenhamos coragem e ousadia para tomar as decisões que precisam ser tomadas. E que ao sair daqui, ao final desse acampamento, que a nossa vida nunca mais seja a mesma, que saiamos todos daqui melhores do que chegamos. Não sei o que o Senhor vai fazer em cada um de nós, o que eu sei é que o Senhor está operando e agindo em cada um de nós. E o meu pedido ao Senhor é que ninguém saia desse acampamento sem tomar uma decisão diante do Senhor, para que a partir da nossa saída, a nossa vida se pareça um pouco mais com Cristo. Que o Senhor não permita que a gente saia daqui e venha nos parecer menos com Jesus, estarmos mais longe dEle, mas que o Senhor permita que possamos sair daqui mais parecidos com Cristo, para vivermos coisas extraordinárias e principalmente para vencermos na zona de guerra, nas batalhas que enfrentamos todos os dias. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos alimente com a Tua palavra, nos conduza conforme a Tua vontade, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, continuando a nossa conversa sobre a nossa guerra, a guerra que nós travamos todos os dias, batalhas na mente, batalhas no coração, batalhas na alma, batalhas no espírito, batalhas também no corpo. Temos muitas batalhas.
E Deus nos dá condições de vencermos essas batalhas. Mas a gente precisa observar e absorver aquilo que Ele tem para nós. Seguir as suas orientações. Então eu quero pedir a sua atenção nesse momento. Está calor, a gente está cansado. Daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil. Menos voz, mais cansaço, muito calor. E para ser o mais eficiente possível com você, eu pretendo e preciso ser breve. Então, ao invés de eu ter um pouco da sua atenção por muito tempo, eu prefiro ter muito da sua atenção por pouco tempo. E eu quero te falar uma coisa só, e ela é muito simples. Nós precisamos, vocês que são adolescentes, todos nós que estamos aqui como discípulos de Cristo, precisamos seguir alguns bons exemplos da Bíblia. O único homem perfeito que existiu é Jesus. Nenhum outro homem é perfeito. Todos são pecadores. Todos pecaram, se distanciaram do Senhor. E todos tiveram os seus erros. Por isso que eu gosto e acredito tanto na Bíblia. Porque ela não esconde o erro dos seus heróis. Noé chapou o coco. Aliás, antes dele o Adão vacilou demais. Eva. Noé. Aí o filho do Noé dedurou ele. Aí depois o Abraão, mentiroso, o Isaac, nó cego, o Jacó, nem se fala. E todos os homens, José, fofoqueiro, dedo duro. Obrigado, benção. Pode levar seu mega hair. Não existe homem perfeito. Mas Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. E eu quero lembrar com você nessa noite de uma pessoa muito especial. Eu costumo chamá-la de adolecrente. Na nossa cultura, no nosso tempo, no nosso país, nós temos o costume de casar, geralmente depois dos 20, 22, às vezes 25 anos. Então, geralmente, há algumas exceções, mas geralmente a gente termina a faculdade, consegue um emprego, aí já vai namorando, noivando, preparando. E entre 20 a 25, às vezes até 30, às vezes um pouco mais, sem pressão, sem cobrança, cada um no seu tempo, está tudo bem. E se não casar também, está tudo bem também. Às vezes a gente fica, umas pressões, tem que casar, aí casa, tem que ter filho, aí tem um filho, tem que ter outro, larga de ser chato. Deixa cada um viver a vida como quer, como gosta, e vida que segue, está tudo bem. Mas a gente tem, por causa dessa característica da nossa cultura, a gente interpreta a vida dessa menina de forma equivocada. Eu estou falando de uma menina que está em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, se eu não me engano. E aí, o texto diz assim: ao completar o 6º mês da gravidez do primo, a Isabel, grávida do João Batista, um anjo apareceu para a prima dela, lá em Nazaré.
e o nome da menina era Maria. Ela era virgem e estava noiva, ela da tribo de Levi, e estava noiva de um homem da tribo de Judá, José. Levi era um dos filhos de Israel. Israel na Bíblia não é um país, Israel na Bíblia é um homem. A nação de Israel é formada pelos descendentes desse homem, morando naquela terra que Deus concedeu, mediante a lei que Deus revelou. E essa é a definição geopolítica de nação, um povo numa terra com uma lei. Então Deus pega o povo, manda para o Egito para que ele aumente em número, tira do Egito e dá uma lei, e depois coloca na terra, e assim cumpre-se a promessa que foi feita a Abraão: em ti farei uma grande nação. E aí foram divididas as 12 tribos. Levi não pegou pedaço de terra. Os descendentes de Levi ficaram responsáveis por cuidar do tabernáculo. Então eles habitavam ali ao redor do tabernáculo, plantavam umas coisinhas e tal, mas não tinham porção de terra. Só que o número 12 é muito emblemático, muito simbólico. Então, saindo Levi, ficou 11. Eles não queriam deixar 11. Então, para completar 12, o José, porque serviu a Deus de forma que agradou a Deus e ao seu pai, mesmo não sendo perfeito, mesmo sendo um X9 fofoqueiro. Amanhã a gente conversa melhor sobre ele. Então José recebeu do seu pai Israel a bênção da primogenitura, mesmo não sendo ele o primogênito. Mas o primogênito mandou mal, e José, que foi usado para trazer a família para dentro do Egito, então Israel, outrora chamado de Jacó, decidiu abençoá-lo dessa forma. Então, como saiu o Levi, saiu também o José, e entraram os 2 filhos de José para completar 12 tribos, Manassés e Efraim. Existem 3 listas de 12 na Bíblia. Uma está em Gênesis, são os 12 filhos de Israel. Nela está Levi e está José. Em Josué e Ezequiel é a lista das 12 tribos, as porções de terra. Então não está Levi, não está José, está Manassés e Efraim. Em Apocalipse capítulo 7, João viu na eternidade 144 mil pessoas, 12 mil de cada uma das 12 tribos. Independente de como você interpreta isso, o fato é que naquela lista ali de 12, está o Levi, está o José, mas não está o Dan. O Dan está fora da lista de Apocalipse. E no lugar de Dan está Manassés. Lendo a história de Israel atentamente, a gente percebe que a tribo de Dan ganhou a porção de terra que ficava perto da faixa de Gaza, lugar onde moravam os filisteus. E eles eram muito fortes, muito cruéis. E os danitas, então, com medo, o último juiz, nós vamos bater um papo sobre ele também, da tribo de Dan que enfrentou os filisteus foi Sansão. Depois de Sansão, ninguém mais conseguiu bater de frente, então eles ficaram com medo e migraram para o norte, abandonaram sua porção de terra. Pode ser, me parece, que abrindo mão da promessa, então eles deixam de figurar naquela lista dos 12 de Apocalipse, que eu chamo da lista dos 12 salvos, porque estão lá na eternidade. Então nós temos a lista dos 12 filhos, das 12 tribos, dos 12 salvos. Na lista dos salvos não está a tribo de Dan, porque abriu mão da terra que recebeu por herança. Mas está a tribo de Manassés, e Manassés significa arrependimento. Talvez Deus está, Jesus através de João, revelando para nós que quem abre mão da sua promessa não estará na eternidade, mas o que se arrepende estará contado entre os que estão lá na eternidade. Fecha parênteses. E vamos continuar na história da menina.
de Nazaré. É Lucas 1, a partir do 26 mesmo? É? Nós temos a impressão equivocada de que essa menina, como ela está noiva, a gente acha que ela já tem uns 25 anos. Quando fala, Maria estava noiva de José, o anjo apareceu para ela e o Espírito fez ela engravidar de Jesus. Fala a verdade, você imagina ela com quantos anos? Pelo menos 18. Sim ou não? Sim ou não? Pois é, mas eu quero te dizer que ela tinha sua idade. Até você, o mais novo que está aqui, muito provavelmente ela tinha sua idade. 12, talvez 13, no máximo 15. Como que a gente pode concluir isso? Muito simples. É só você ir lá na região onde Maria morava. Hoje em dia, não precisa nem ser 2000 anos atrás não. Vai lá na região onde ela morava hoje em dia e vê lá com quantos anos as meninas casam. Principalmente naquele tempo. Então, a regra, o padrão, o normal era, menstruou, está pronta para casar. As famílias faziam um acordo, meu filho vai casar com a sua filha. Prometia e pronto. Portanto, se Maria já está noiva do José, já está prometida, aguardando só casar, provavelmente, ou ela ainda não tinha menstruado, por isso está aguardando, ou ela tinha menstruado recentemente e estava só aguardando a data por causa da festa. Portanto, ela tem 12, 13, no máximo 15 anos. Eu queria que você olhasse agora para a vida dessa menina nessa perspectiva. Nós estamos falando de uma menina que poderia, muito provavelmente, ter 12 anos de idade. Por isso que eu chamo ela de adolescente. Porque ela era uma menina, novinha. Diz o texto que ela estava em casa. E de repente, uma voz chamou ela pelo nome. Imagina ela lá no quarto dela, arrumando as coisas, e de repente, Maria. Não tem ninguém no quarto. Maria. A gente olha assim e acha lindo, né? Olha, um anjo. Ah, é? Eu vou orar para Deus te dar essa experiência. Quando você estiver na sua barraca sozinho, uma voz vai chamar seu nome. Aí eu quero ver você fechar o olhinho. Oh Deus, fala comigo, Senhor. Ó, você vai sair correndo. Por isso que o texto diz que ela ficou conturbada, porque ela não entendeu e ficou a pensar: que saudação seria essa? Como assim alguém está chamando meu nome e não tem ninguém aqui? E aí, apareceu, era um anjo. E o anjo, por isso que o anjo disse: não temas. Calma, não precisa ficar com medo. Eu sou de Deus. Aí ela, ai, calma, não tenha medo. Eu só vim dizer que você vai engravidar. Aí ela, glória a Deus, já estou prometida em casamento mesmo, já estou noiva. Obrigado, anjo, por me dizer, vou casar com o Zé, e o Zé é nós, vou engravidar. Aí o anjo fala, nada de Zé. Aí ela, como nada de Zé? Tudo bem que as meninas não frequentavam a sinagoga, então muito provavelmente ela não fazia ideia de como acontecia para poder engravidar. Mas o texto sugere que ela tinha pelo menos uma impressão, porque ela pergunta para o anjo, como eu posso engravidar se eu não conheço varão? Ou seja, eu não tive nenhuma intimidade com um homem. Conhecer na Bíblia, em alguns textos, conhecer é sinônimo de intimidade.
Por isso, quando Oséias fala que a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, ele não está falando de conhecimento intelectual, ele está falando de ter intimidade com Deus. Ela diz: não conheço varão, ou seja, nunca tive intimidade com nenhum homem. Como que eu vou engravidar sem ter intimidade com um homem? E o anjo fala: Deus vai fazer. O Espírito descerá sobre você e você vai engravidar. Eu só vim para te pedir um negócio. O nome do menino vai ser Jesus, Yeshua, porque ele é aquele que vai trazer a salvação. Ai, Maria, ai meu Deus, ai. E o anjo: é isso aí, está falado. E ela: mas não tem como. Então eu quero te lembrar aqui, rapidamente, e eu já estou encerrando. Lembrar das características dessa menina, está aí no texto. Primeiro, o texto diz que ela morava em Nazaré, lugar longe, lugar pobre, lugar feio, lugar de preconceito. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O pessoal falava isso naquele tempo. Primeira característica dessa menina é: ninguém dava nada por ela. Ninguém imaginava que fosse ela. Ninguém diria que a mãe do Salvador estava em Nazaré. Mas é assim que Deus faz. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega as que não são para confundir as que são. Ele pega uma menina adolescente lá de Nazaré e diz: você é agraciada. Você não merece, mas eu quero te dar essa bênção. Meu adolescente que me ouve aqui nessa noite, em nome de Jesus, não importa o lugar que você está, não importa a quantidade de dinheiro que sua família tem, não importa o seu status social, a escola que você estuda ou a marca do tênis que você usa, Deus quer usar você, mesmo que você não mereça. Você pode ser agraciado por Deus e Ele pode, através de você, levar a salvação para aqueles que precisam. Ah, vocês aprenderam. Segunda coisa, o texto diz: estou noiva, mas nunca tive intimidade com o meu noivo. Essa menina era crente. Aleluia. Tem gente que acha que porque está noivo, que porque já botou um anel de compromisso, porque já está garantido que vai casar, uhul! Não. Tem gente que está noivo e acha que já está garantido e pode fazer bobiça. Não pode. Muito menos quem nem noivo está. Né? Eu queria tanto que Deus me usasse. Eu queria tanto ter uma experiência especial com Deus. Queria eu ser agraciada como Maria. Então seja crente como ela era. Purifica a sua vida. Viva em santidade. Se é para ter intimidade, que seja com Deus. Antes do casamento. Aí também vocês empolgaram, né? Antes do casamento, nós só estamos autorizados a ter intimidade com Deus. Quem vê assim até pensa que vocês são crente mesmo, viu?
Quem é crente dá um glória. Quem é virgem dá um aleluia. Tá ligado? Presta atenção. Se você quer ter experiências como Maria e conseguir vencer suas batalhas espirituais, sua guerra interior, se você quer viver como um agraciado de Deus, para honrar a Deus, agradar o Senhor, você precisa crer que Deus quer usar você, independente de onde você estiver ou do que pensam a seu respeito. Deus quer te usar. Não importa o tamanho da sua cidade, da sua igreja, a importância da sua família ou o que tem lá na conta bancária, não importa. Deus quer usar você, você precisa acreditar nisso. Segundo, você precisa ter intimidade com Deus e só com Deus. Se você ainda não é casado, intimidade só com Deus. E em último lugar, você precisa acreditar. Mesmo quando tudo diz que não e a gente acha que vai perder as batalhas, você precisa acreditar. O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu morava em Guarapari. Estava no início do seminário, ano de 2009. Morava bem perto da praia. E minha mãe, que mora lá em Tombos, no interior de Minas, teve um feriadão, ela foi passar o feriado com a gente lá na praia. E minha mãe é uma italianona, daquelas que fica vermelha, sabe? Pensa numa mulher bruta. E aí, ela me chama carinhosamente, que ela é minha mãe, ela me chama de forma muito carinhosa. Os outros ela chama meio bruto, mas comigo ela chama muito carinhoso. E toda vez que ela me chama é assim: Manu! Eu estava no quarto, passando hidratante, todo vermelho, igual um camarão. A gente tinha voltado da praia, e ela tomou um banho, passou o hidratante, sentou assim na sacada, para pegar o ventinho da praia. E quando ela sentou no sofá, ela ficou de frente à minha biblioteca. Naquele tempo era uma bibliotequinha, poucos livros, começando o seminário. E eu sempre organizei a minha biblioteca de uma forma conceitual. A parte de baixo, a primeira prateleira lá, perto do chão, eu coloco todas as Bíblias. Porque, para mim, a Bíblia é a base de toda a teologia. E em cima de todos os livros, eu ganhei da minha sogra uma Bíblia grandona, versão português de Portugal, traduzida pelos capuchinhos. É uma Bíblia rara, muito bonita, e com um suporte de madeira, e ela fica aberta. Não é no Salmo 91, não. Porque aberta, ela é mais bonita do que fechada. Só isso. Abre lá no meio, aleatório. E eu gosto de ter a Bíblia embaixo, para lembrar que a Bíblia é a base. E gosto de ter aquela Bíblia grandona em cima para lembrar. A Bíblia está acima de toda a teologia. E aí minha mãe sentou no sofá, olhou para aquela Bíblia grandona e me chamou carinhosamente: Manu! Aí eu vim: oi. Ela: senta aqui, carinhosamente. Aí eu sentei e ela falou: você acredita mesmo em tudo que está escrito nesse livro aí? Minha mãe é professora de biologia. Tem mestrado
em educação sexual, mestrado honoris causa. Ela não fez o mestrado, ela escreveu um livro e deu palestras para treinar vários professores, trabalhar esse tema em sala de aula. E então, coordenador do mestrado da Federal Rural do Rio de Janeiro, estudou com ela, assistiu a palestra, pegou o livro e usou aquele material e deu a ela o título de mestre honoris causa. Ela é muito inteligente, é a melhor professora que eu já vi na minha vida. E aí ela falou assim: você acredita mesmo em tudo que está escrito nesse livro? Eu falei: claro que eu acredito, mãe. Não só acredito, como creio. Aí ela: tá, para de pantomima. Você acredita que Maria engravidou sendo virgem? Eu falei: acredito. Ela: mas meu filho, você não estudou biologia comigo? Estudei, mãe. E como é que engravida sem virgem? Eu falei: engravida, mãe. Ela: não tem como. Eu falei: mas eu creio. Ela: não. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Aí eu falei: opa, agora minha mãe vai me dar uma aula de Bíblia. O que aconteceu? Aí ela disse: a Maria, meu filho, estava noiva do José. E aí ela saiu com o Ricardão da Galileia. Galileu. Aí eu falei: é, mãe? Ela falou: é. E aí ela engravidou, meu filho, sem querer. Mas o José, meu filho, o homem bom, o José, por isso que ele é o São José. Ele era um homem muito bom. Aí a barriga cresceu. Aí a Maria contou para ele e falou: ô Zé, me perdoa, fui moleque, vacilei. Mas eu amo mesmo é você, Zé. Por favor, não me mata não. Porque você sabe, né, meu filho? Isso é ela contando a história para mim. Você sabe, né, meu filho? Naquele tempo, se a mulher cometesse traição, morria na pedrada. Mas o São José era um homem tão bom que ele falou: que isso, Maria, eu te amo, vem cá, eu te perdoo, minha filha. Vamos criar esse menino, vou criar como se fosse meu. Aí a Maria: mas como é que nós vamos fazer para o povo acreditar que o menino é seu? Não, nós não vamos falar que o menino é meu, não. Como assim, Zé? Não, vamos falar que o Espírito de Deus engravidou você, e que esse menino é filho de Deus, e beleza, e pronto. Aí eu falei: ô mãe, você nunca pensou em mandar uns currículos para Globo, para Record, para Hollywood? Você está boa de criar roteiro de novela mexicana? Quanta criatividade! Ela: que criatividade, menino? É lógico que foi isso que aconteceu. Aí eu falei: mãe, a senhora acha mesmo que essa é a parte mais difícil de acreditar na Bíblia? Aí ela: ué, lógico que é. Eu falei: não, senhora. Ela: tem coisa pior do que isso? Eu falei: a senhora não sabe do culto um versículo. Mãe, 2 caras estavam andando junto. Um era cabeludo, o outro era careca. O cabeludo era o mestre. Eles estavam andando junto. E aí o mestre falou assim: ô discípulo, você é um excelente aluno. Eu acho que você vai ficar no meu lugar depois que eu morrer. Aí o aluno falou: que isso, mestre? Que honra! Aí eles foram andando, o mestre ficou feliz. Aí o aluno era muito ousado, aí ele falou assim: ô mestre, você me desculpa, o senhor é top, mas eu quero ser o top das galáxias, eu quero ser 2 vezes melhor que o senhor. Aí o mestre falou: que isso, rapaz, você está muito para frente. Ué, eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Aí o mestre falou: você está muito ousado, mas eu gostei dessa ousadia. Então faz o seguinte: se você me ver no dia que eu morrer, você vai ser 2 vezes top.
2 vezes mais que eu. Combinado? Combinado. Mãe, quando ele estava tendo essa conversa, veio uma carruagem pegando fogo e passou no meio dos dois. Aí o careca correu para um lado, o cabeludo correu para o outro, e a carruagem pegando fogo. Aí vem um redemoinho e levou o cabeludo para o céu. Aí ela, larga de bobeira, isso não está na Bíblia não, rapaz. Falei, sim senhora, Elias e Eliseu, 2 Reis capítulo 4. Aliás, 2 Reis capítulo 2. 2 ou 4. Aí ela, não, você acredita nisso? Falei, acredito. Aí ela, mas o homem subiu. Eu falei, subiu. E o que aconteceu? Eu não sei. Quando eu chegar lá eu pergunto. Ela, você é besta, menina. Eu falei, mãe, um homem foi chamado por Deus. Tinha um povo naquele tempo que era um povo muito perigoso. O pessoal tudo tinha medo deles. Eles chamavam Rio de Janeiro. Não, Assíria. Assíria. Não é Síria com S. É Assíria com A. Capital Nínive. 1000 e tantos quilômetros longe da praia, tá? Porque a gente acha que o peixe cuspiu Jonas, né? E ele saiu na praia pregando. Pregou na praia. É o primeiro surfista de Cristo. Não, irmão. Ele foi cuspido na praia, lá na região de Jope, e teve que andar mais de 1000 quilômetros para chegar em Nínive e pregar, para largar de ser besta. Agora, um negócio em Jonas me assusta demais, viu? Aí eu falei com a minha mãe, mãe, o peixe engoliu ele. Aí ela, esse aí eu sei, é o tal do Jonas. Eu falei, pois bem, ela, isso aí também é tudo mentira. Falei, é mentira? É, porque você sabe muito bem que uma baleia não engole um ser humano adulto, não. Eu falei, mas quem disse que é uma baleia? Ela, não é não? Eu falei, não senhora, um grande peixe. Ele, qual grande peixe que engole o homem? Eu falei, o cachalote das águas abissais do mar Mediterrâneo. Aliás, no século XVIII agora tem o James Bartley, que era um pescador, caiu lá, o peixe engoliu, 2 dias depois cuspiu ele vivo. Ué? Aí ela, nossa menino. Eu falei, mãe, o pessoal acha que o milagre maior é ele cuspido 3 dias depois da barriga do peixe. Isso não é um milagre maior não. Aí ela, não, qual que é? Eu falei, o homem andou mais de 1000 quilômetros a pé no deserto e não morreu. Chegou na cidade do povo mais perigoso do mundo, pregou uma frase com 7 palavras e converteu a cidade inteira. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Converteu todo mundo. Isso é um milagre muito maior do que ficar 3 dias na barriga de um peixe. Aí ela, meu filho, você acredita nisso? Creio. Ela, nossa, então você está pior do que eu pensava. Falei, mãe, abriu o mar, o povo passou, rodou em volta das muralhas, gritou, caiu tudo. Aí eu fui, sabe, de trás para frente, caminhando com ela, em cada milagre, E aí eu cheguei no início, e falei, mãe, agora eu quero falar para a senhora, o texto mais difícil de acreditar da Bíblia. Ela, qual que é? Aí eu estava fazendo seminário, e quando a gente está fazendo seminário, a gente fica tudo besta, que acha que sabe alguma coisa, entendeu? Na verdade, pastores acham que sabe, o seminarista tem certeza. Aí eu fazendo seminário, estava besta, aí quis tirar uma onda com a minha mãe, aí rasguei um Bereshit bara Elohim et hasamaim et haaretz. Aí ela me deu um tapa, pá! Você para de pantomima, rapaz? Aí eu, ai, o que é isso? Eu falei, no princípio criou Deus os céus e a terra.
Aí lá, esse aí é o mais difícil. Eu falei, claro que é. Ela, não, nesse aí eu acredito. Não, meu filho, que é isso? Eu não sou ateia, nem à toa. Eu acho que o feminino de ateu tinha que ser à toa, né? Vamos fazer essa campanha? Hashtag feminino de ateu é à toa. Aí, eu falei, ah é mãe, você acredita? Ela, claro, acredito. Mas por que que esse é o mais difícil? Eu falei, exatamente por isso que ele é o primeiro. Porque você começa a ler, se você não acreditar nisso, não precisa nem passar dali para frente. Agora, se você acredita nisso, dali para frente, tudo fica fácil. Porque um Deus que criou os céus, todas as galáxias, e dentro de uma galáxia, uma estrela velha, amarelada pelo tempo, que atraiu em torno dela alguns outros planetas. E aí esse Deus pegou um planeta no meio, nem muito perto para não ser muito quente, e nem muito longe para não ser muito frio. E da matéria-prima daquele planeta, ele fez um ser, a sua imagem, a sua semelhança. E esse ser multiplicou e povoou a terra. E a natureza criada e o universo, tudo funciona de forma perfeita, linda, bela. Você acredita nisso, mãe? Ela, acredita, meu filho. Eu falei, então fala para mim, um Deus que criou os céus e a terra, qual a dificuldade desse Deus botar um bebê na barriga de uma mulher? Aí ela, mas de onde que veio o espermatozoide? Aí eu falei, mãe, não sei se teve espermatozoide, mas se teve, ele tirou do mesmo lugar que ele tirou os céus e a terra, do poder da sua palavra. Haja, e ouve. Aí ela, meu filho, é mesmo, né? Ele é. Aí ela, você virou batista mesmo, hein? É. Eu falei, mãe, sabe por que que você não acredita na história? Que a senhora parou de ler no 36. Ela, é. E o que que tem no 37? Aí eu peguei a biblona grandona, abri e pedi para ela ler. O que é que está escrito? O que é que está escrito? Lucas 1, 37. O que é que está escrito? O nosso Deus é o Deus do impossível. Se a gente parar de ler a história no 36, a gente não consegue entender como que aconteceu, como que Maria conseguiu engravidar virgem. No 37, o anjo diz para ela, para Deus nada é impossível. Portanto, se você tem alguma dúvida, será, pastor, que Deus pode me usar? Mas eu sou de uma família assim, eu sou de uma cidade tal, a minha situação de vida, a minha vida, tudo é mais difícil, tudo é complicado. Será que Deus pode me usar? Para Deus nada é impossível. Pastor, mas eu quero viver em santidade, mas eu sou muito fraco, a carne é fraca. Não, fraca é sua desculpa.
Fortaleça-se no Senhor, você tudo pode naquele que te fortalece. Você pode viver em santidade, você pode vencer o pecado, você pode vencer essa guerra. Pastor, mas é muito difícil, mas para Deus nada é impossível. Pastor, mas eu sou tão novo, eu não sei muita coisa, eu sou inexperiente. Pois é, essa menina também era muito novinha, mas ela se abriu, como diz o texto aí: eis aqui a tua serva, faça em mim conforme a tua vontade. Eu queria desafiar você, não da sua boca, mas do seu coração, você dizer para Ele nessa noite: eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, independente da sua idade, independente do lugar que você mora, independente das suas dificuldades, você dizer para Ele do fundo do seu coração: eis-me aqui, faça conforme a tua vontade, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se nós estivermos fazendo a vontade dEle, Ele nos dá condições de vencer tudo que parece impossível. Que você seja como essa menina, que você seja um adolescente para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Eu não sei o que é que o Senhor falou em cada coração. Eu sei o que o Senhor falou para Maria, e eu sei o que o Senhor falou para o meu coração. Mas eu não sei o que o Senhor falou para os corações que estão me ouvindo agora. Mas eu tenho uma certeza, o Senhor falou em cada coração. Eu só peço ao Senhor, pela tua graça, assim como o Senhor agraciou Maria, que o Senhor também possa agraciar todos os que participam desse acampamento. Que sejamos todos agraciados diante do Senhor, mesmo sem merecer, mesmo parecendo impossível, que o Senhor nos escolha para cumprirmos a tua vontade, para vivermos em santidade, para confiarmos no Senhor e não duvidarmos que o Senhor é o Deus dos impossíveis. Que assim seja, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.